Assim também, Senhor Deus, abençoar a vida dessas crianças, Senhor Deus, e instruir os pais, Senhor Deus, a nós pais, Senhor Deus, a permanecer nos teus caminhos e instruir os nossos filhos, Pai, a serem servos e servas suas, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém? Pode ir. Glória a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, eu cumprimento os irmãos, graça e paz a todos. Ontem tivemos aqui o encontro das mulheres, foi bênção de Deus, apesar dos empecilhos, do movimento, fora do normal na nossa cidade ontem, mas foi uma bênção. As irmãs não deixaram as circunstâncias, como foi louvado, não deixaram as circunstâncias atrapalhar, e foi bênção de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra no livro, ou na carta, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Isso mesmo. Nós vamos fazer leitura apenas de 4 versos, 5, 4. Do 24 nós vamos fazer leitura até o 27. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura então? Verso 24, 1 Coríntios capítulo 9 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, o tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aí, irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, agradecemos, Deus, por esse momento estar à tua presença, Pai, e nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ilumine, Senhor Deus, o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, Pai, esse momento, nos torna cativos, Senhor Deus, a tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo conduza, Senhor Deus, essa ministração, Pai, que o teu Espírito Santo conduza a minha vida, Senhor Deus, e que eu possa ser usado segundo a tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Nós queremos essa noite, Senhor Deus, saímos daqui, Senhor Deus, edificados como sempre saímos, Pai. A tua palavra diz que de forma alguma a tua palavra volta em vão, Pai, ou volta vazia, Pai. Sabemos que gera frutos, e que nós pedimos essa noite é isso, Pai, que o Senhor possa gerar bons frutos em nós através dessa ministração, Pai, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema para essa noite é bem proposto, porque a gente tem vivido esses últimos dias, ou nessa última semana, a maratona cristã. Então, é um texto ao qual eu quero me apegar com os irmãos, que é esse espaço de texto que a gente leu agora, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós sabemos que esse tema, como eu disse, é proposto para nós pelos dias que temos vividos aqui, nessa semana, essa última semana. Ainda temos vizinhos aqui ao lado, então até amanhã eu acho, mas enfim, todos nós sabemos que teve uma corrida esse final de semana. Durante essa semana foi preparado, teve uns preparativos para que essa corrida fosse realizada. Então hoje esse tema dessa noite vem bem a calhar para nós, irmãos, devido a essa maratona que houve aqui, a maratona, talvez eu possa falar errado no inglês, é Upfield, acho o nome, pelo menos é o que todo mundo fala. Talvez a minha pronúncia no inglês esteja errada, mas lendo se chama assim. A qual começou essa maratona há 10 anos atrás, ou seja, em 2013, começou com 50 atletas. Nessa última agora, que foi essa semana, esse final de semana, teve entre 1.500 a 1.600 atletas. Então, em 10 anos, multiplicou em muito a quantidade de pessoas que participam. Então hoje eu quero aproveitar essa realidade, irmãos, para nós falar um pouco sobre a maratona, ou seja, a corrida que nos foi proposta, como Paulo falou aqui, a qual a gente leu.
como Paulo descreve aqui, então eu quero analisar alguns pontos, irmãos, comparando um pouco dessa maratona desse final de semana com a maratona cristã, a qual o Senhor propôs para eu e você caminhar, para nós, que nós fôssemos assim, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje eu quero refletir com os irmãos sobre a nossa caminhada como cristãos, ou seja, como podemos encarar essa maratona, a qual a gente está para decorrer, ou a gente decorre ao tempo a qual a gente recebe Cristo como nosso Salvador, e Ele nos conduz, o Espírito Santo de Deus nos conduz a um processo, a essa maratona a qual Paulo cita aqui. Assim também como um atleta, irmão, se prepara e se esforça para alcançar a vitória, a vida cristã também requer perseverança, requer disciplina e determinação. É isso que nós vamos ver hoje, Paulo falando, chamando a atenção para nós aqui, em alguns desses pontos. Ou seja, Paulo começa já falando aqui no verso 24, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo aqui, irmãos, ele começa então falando sobre a perseverança de alcançar o prêmio. E a primeira pergunta que surge para nós essa noite é: que prêmio é esse? Que prêmio é esse que todo cristão deve percorrer para alcançar? Que prêmio é esse que eu devo percorrer, pastor, para alcançar, segundo o que Paulo fala para nós? Segundo o que Paulo compara a uma corrida ou uma maratona. Que prêmio é esse? Para alguns irmãos há uma dificuldade de interpretar esse texto, porque para alguns, eles interpretam esse texto e pensam que todo cristão deve conquistar a salvação. É a primeira coisa que é colocada nesse texto aqui, de forma errônea, dito assim: tá vendo o que Paulo está falando aqui? Que nós devemos então, como todo corredor corre em busca de um prêmio, nós como cristão também devemos correr atrás da nossa salvação. É como Jesus estivesse na frente, com a plaquinha escrito salvação, e nós correndo atrás: daqui Jesus, daqui, espera eu, deixa eu te alcançar. Ou seja, que nós estivéssemos percorrendo um trajeto em busca dessa salvação. E é uma interpretação, como eu disse, irmãos, errônea, porque já foi passado isso para mim no começo da minha caminhada, irmãos, e muito sofri. E muitos sofrem hoje por causa desse peso, de tentar conquistar algo que você não consegue, tentar buscar algo que nós não somos capacitados para alcançar. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que por causa de uma interpretação errada, irmãos, muitos pensam que todo cristão deve conquistar a sua salvação, ou seja, por mérito e por esforço. E essa interpretação então está errada, porque a salvação já foi conquistada por Cristo na cruz, e nos é dada a todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, esse já tem a salvação. Então não é algo que eu e você conquistamos, é algo que Ele já conquistou para nós na cruz. Então a primeira coisa que nós vemos, que esse prêmio não é a salvação. Não é um prêmio por eu e você estar caminhando, por você ter vindo no culto aqui hoje, você está mais pertinho de Jesus. Jesus está com a plaquinha na frente dizendo: aqui, salvação. Você correndo atrás, falando: opa, hoje eu vim no culto e estou mais salvo. Estou mais perto de, mais um pouquinho eu alcanço Jesus. E vou conquistar essa salvação. Ou vou chegar nesse objetivo final, para conquistar. Ou seja, irmãos, o único que fez tudo isso, o único que fez esse trabalho, irmãos, de nos dar a salvação foi Jesus. Então, se eu já sou salvo, então, às vezes muitos pensam também: então, peraí, pastor, você está falando que não precisa eu correr atrás do prêmio, o prêmio não é a salvação? Então quer dizer que eu já estou salvo, então eu sendo salvo, tendo essa salvação, que já foi conquistada por Cristo, por que eu devo correr? Na verdade, por que Paulo está falando aqui então que eu devo perseverar e correr? Já recebi a salvação? Não é a coisa mais importante que todo cristão recebe? A salvação? Então eu não preciso correr, se eu já recebi a salvação. Então há dois extremos: aqueles que dizem: não, eu estou conquistando a minha salvação, eu preciso correr para conquistar a minha salvação. E existe outro extremo que diz: não, eu já estou salvo e não preciso mais correr. Eu já ganhei o maior prêmio é a minha salvação, e agora eu não preciso mais correr atrás. Então, se por um lado uns pensam que a salvação deve ser conquistada, por outro lado muitos pensam assim, que eu já fui salvo por Cristo, então não preciso mais correr. Ou seja, para que correr? Se já fui salvo, a minha corrida já acabou. Eu quero aqui repetir, irmãos, e se você puder anotar, eu
oro para que o Espírito Santo coloque isso em seu coração e que isso fique bem gravado. Eu quero repetir aqui, a salvação por nós recebida não é o ponto de chegada. É o ponto de partida. Não é o ponto de chegada, ou seja, eu e você recebemos a salvação, não foi, salvo, então já cheguei. Concluí minha corrida. Concluí a maratona a qual me foi proposta, porque eu caminhava por esse mundo e Jesus me resgatou, agora enfim, recebi o maior prêmio, a salvação e basta. Basta agora eu me assossegar. Não, irmãos, não. Então a salvação por nós recebidas não é o ponto de chegada, é o ponto de partida para a maratona cristã. A salvação, irmãos, é apenas o ponto de partida. Daqui para frente, nova vida, nova criatura. As coisas velhas, como foi ministrado no início do culto, já se passaram. Agora é nova vida, é novo tempo, há uma maratona preparada. Então a salvação não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida para a nossa caminhada com Cristo. E eu volto aqui, irmãos, então, para nós entender um pouco mais sobre o que Paulo está falando, sobre o que ele usou aqui com o povo de Coríntios. Eu uso essa noite para nós, para a nossa realidade, que teve essa corrida, essa maratona esse final de semana. Depois você vai entender o porquê, eu vou explicar um pouquinho por que Paulo usou essa ilustração com o povo de Corinto. E por que hoje eu quero aproveitar essa oportunidade que aconteceu na cidade para falar com os irmãos. Então eu volto um pouco para a nossa realidade aqui, que é essa maratona que ocorreu nesse final de semana. Tem várias categorias, irmãos. Tem várias. Na sexta-feira teve uma que era 5K, né? K é 1000, 1000K é 1000 metros, é isso? 5K, 5.000 metros. 5 km, 5 quilômetros, foi aqui dentro da cidade. Teve outra categoria também que foi de 10 quilômetros. Teve outra categoria que foi 20. E teve essa que hoje saiu daqui até o Almirante, que era 42 quilômetros. Daqui ao Almirante, saíram 5 horas da manhã hoje. Ou seja, teve várias categorias. Mas o que me chamou mais atenção, irmãos, foi um pessoal de uma classe chamada de Ronim. Né? Ontem as mulheres estavam aqui reunidas, enquanto elas estavam aqui cultuando, eu estava lá fora. Eu estava ali atrás, aí, escutando, e o cara falava, né? Chegou o Ronim, o primeiro, o segundo e tal, e eu... Então, com esse âmbito do que Deus já estava trabalhando no meu coração essa semana, de ministrar aos irmãos, eu fui pesquisar, o que é esse Ronim? O que é esse cara? E toda a maratona aqui, ela foi preparada com uma ideia de costumes ou histórias japonesas, né? Então, com essa ideia de ter esse Ronin, é um nome específico de um tipo de, esqueci a palavra certa agora, samurai, um tipo de samurai. Era um tipo de samurai que ele não tinha mestre, bem ao contrário de nós, né? Mas que ele não tinha mestre, que ele era destemido, que ele não respeitava ninguém, que ele era vingativo. E até reza a lenda que existiam 47 desses Ronin, né? Que eram esses caras destemidos, por andar só, por fazer só. Então, irmãos, tem essa categoria, então, desses que participaram agora, eles participaram de uma corrida, e o que me chamou a atenção foi essa classe, então, não pelo título deles, porque o título fica meio fora do nosso contexto, né, irmãos? Porque quem caminha sozinho é alguém que é vingativo, um samurai sem alguém que o lidera. Então, irmãos, não foi isso que me chamou a atenção, mas me chamou a atenção ao qual o percurso eles tinham que fazer. 250 quilômetros. Eles começaram, se eu não me engano, terça-feira a correr e perseguir esses 250 quilômetros. Né? Foram várias etapas, então foram 4 etapas, 4 dias, e hoje se encerrou na Serra do Rio do Rastro. Então essas pessoas percorreram um longo caminho, ou seja, uma maratona longa de 4 dias. E para participar desses 250 quilômetros, irmãos, eles foram classificados. Não bastou simplesmente ele se inscrever. E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, né, irmãos? Para se inscrever, não basta apenas eu chegar ali, eu quero correr, daqui meu kit, e está aqui minha inscrição. Não, você tem que trazer uma prescrição médica. Como está a tua saúde? Um atestado médico dizendo que tu está capacitado a correr, que está capacitado a participar. Mas esses, então, irmãos, chamados os 47 atletas, a qual participaram e foram classificados, escolhidos a dedo para participar dessa corrida aqui em Treviso. De 250 quilômetros, eles foram escolhidos para essa maratona. Não bastou simplesmente eles se inscrever, eles tiveram que ser escolhidos, eles foram classificados. E dentre deles até teve um aqui de Treviso. Salvo engano, o nome dele eu acho que é Roberto Svaldi. E ele correu 208.
E hoje, parece de manhã ou ontem, eu vi uma publicação no Facebook que alguém compartilhou que ele estava dizendo que ele desistiu dessa última etapa de subir a serra, mas, né, parabéns que ele pelo menos já fez 208, né? Eu fazia 800 metros. 800 metros e o SAMU já podia vir me resgatar. Então ele fez 208. Então, irmãos, no geral, hoje eu fui pesquisar e... Por que isso é importante eu falar para você? Porque você vai entender o que eu quero aplicar e que Deus vai falar para nós essa noite. No contexto geral, ele ficou em 14º, entre os 47, ainda desistindo. Ainda que ele desistiu dessa última etapa, ele ficou em 14º. Eu peguei a tabela hoje para ver como é que tinha ficado. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Essa corrida, essa maratona de 250 km. O que eu quero dizer com isso? É que a salvação para nós é um ponto de partida, é o início de uma grande maratona. E você não escolhemos a Deus. E você não escolhemos Jesus. A palavra diz que Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Antes que eu amasse, Ele nos amou primeiro. Então nós fomos escolhidos por Ele para participar de uma grande maratona. Nós fomos chamados por Ele para participar de uma grande maratona. Fomos salvos, classificados salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Fomos escolhidos, eleitos pelo Senhor para uma grande maratona. E a parte B do versículo 24, irmãos, fala assim. Olha só que interessante. Correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira. Aqui eu explico por que Paulo faz essa aplicação. O povo de Corinto, irmãos, esse povo ele era bem conhecedor das Olimpíadas, de corridas, de Olimpíadas que aconteciam lá naquele local também, não tão grande, mas pequenas Olimpíadas e corridas e maratonas. Então Paulo usa essa ilustração, traz então isso e fala para o povo, lembra o povo que todos correm, mas um só leva o prêmio principal. E já na corrida cristã, irmãos, aqui eu aplico para nós essa noite, a corrida é individual, mas todos correm junto para o mesmo objetivo, a glória de Deus. Todos nós corremos juntos para o mesmo objetivo, a glória de Deus. Ninguém compete um contra o outro. Eu não estou competindo com você, você não compete comigo, não é isso. A corrida cristã não é sobre eu pensar, tomara que o Alisson tropece. O Alisson está correndo, tomara que tropece, porque já vou passar ele. Não, irmãos. Isso, infelizmente, é ensinado em muitas igrejas. Uma disputa. Eu costumo falar de a dança das cadeiras. Assim, quem vai sentar na cadeira principal? Hoje está tu, mas amanhã tu vai descer e subo eu. E há isso, uma religiosidade ensinada que os irmãos têm que competir entre si. Que só os melhores herdarão os melhores lugares. Que só aqueles que fazem mais. E a caminhada cristã, irmãos, o que Paulo nos mostra aqui, o que a palavra do Senhor nos mostra aqui, irmãos, é que nós não competimos uns com os outros. Eles sim competem para chegar ao prêmio. Só um leva o prêmio, competindo um contra os outros. Um contra o outro. Agora, irmãos, nós como servos do Senhor Jesus Cristo, não competimos com o nosso irmão não é nosso adversário. Ele está do nosso lado para ajudar. Você está do meu lado para me ajudar. Eu estou do teu lado para te ajudar. E assim vice-versa, um ajuda o outro. Por isso que Jesus disse, é bom que dois andem junto. Porque se acaso um tropeçar, o outro ajuda a levantar. Se um cair, o outro ajuda. Um suporta o outro, um traz suporte, não só suportar, porque às vezes o irmão tem um bafo forte. Tem que suportar esse irmão, que bafo. Não, eu tenho que suportar esse irmão aqui, chato. Não é só isso, é suportar em dar suporte, em apoiar, dar apoio. Então, irmãos, no final aqui, Paulo fala isso, né, nesse versículo. Ou seja, nosso irmão está do nosso lado para nos ajudar. No final, todos nós receberemos o prêmio, o galardão, a vida eterna. E o que Paulo está falando aqui, foquem nisso. Corram de tal maneira que tudo o que fizer, façam para a glória de Deus. Ou seja, perseverem.
Irmãos, e sabe o que é perseverança, irmãos? É assim, ó, a nossa fé, sabe como ela é demonstrada? Pela perseverança. Por isso, irmãos, que alguns falam assim, não, mas o fulano lá se desviou. Era uma vez crente, era uma vez isso, era uma vez aquele outro, e ele se desviou e agora está no mundo, isso aqui. Irmãos, pode acontecer? Pode. De cair? Pode. Pois a palavra diz, aquele que esteja de pé, que cuide para que não caia. Pode acontecer? Pode. Pode ser falha? Pode. Pode ser uma circunstância? Pode. Pode acontecer. Mas ele não vai permanecer caído. Ele vai perseverar, porque se o mesmo Espírito que opera em mim, é o mesmo que opera em você, é o mesmo que opera nele, ele não vai permanecer parado, ele não vai permanecer caído, porque o Espírito Santo deles vai conduzir, o Espírito Santo de Deus vai conduzir ele, vai trazer a volta para o caminho, vai trazer a volta para essa maratona, vai trazer a volta para caminhar. E agora, e se ele permanecer, então ele se desviou? Não, ele nunca foi salvo, ele nunca foi salvo porque nele não houve perseverança. Não houve perseverança. Então a perseverança, irmãos, é na perseverança que a nossa fé é provada. Os frutos vão mostrar se você foi salvo ou não. Os frutos vão mostrar se nós somos salvos ou não. É os frutos, se a nossa boca mudou, se o nosso caráter mudou, se fomos transformados, irmãos, e somos de glória em glória. Não podemos ter 15 anos de cristão e não ter mudado em nada. Não podemos ter 2 meses, ainda que seja pouco, e não ter mudado em nada. Alguma coisa aconteceu. Se Jesus chegou na tua vida, se Jesus chegou até você, se Jesus te salvou e me salvou, alguma coisa tem que mudar. Ainda que seja uma coisa simples, mas vai mudar. Ainda que seja palavras, ainda que seja olhares, pensamentos, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa tem que mudar e tem que aparecer. Agora Paulo aqui chama então a atenção sobre a disciplina durante a corrida. No verso 25 ele vai falar sobre isso. Paulo destaca aqui a importância da disciplina na vida cristã. Assim como todo corredor tem uma disciplina. Todo corredor ele nega suas vontades para conseguir chegar no objetivo final. Ele nega, há uma preparação. Eu posso correr daqui um ano, irmãos, o ano que vem eu posso participar dessa corrida? Posso? Por que não? Ainda com essa barriga saliente. Basta eu me preparar. Basta eu ter uma preparação, ter disciplina, falar, não vou comer mais essas coisas, eu vou fazer uma dieta regada, eu vou me preparar numa academia, eu vou começar a correr todo dia e vou me preparar. Por que não? Pode. Então Paulo agora vai chamar no verso 25 a atenção. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar então uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo aqui então, irmãos, descreve e chama a atenção da disciplina cristã, como nós devemos ter disciplina. Alguns atletas, irmãos, se preparam 10 meses. 10 meses a um ano para correr. E às vezes não muito. Talvez esses 42 quilômetros daqui até o final, até a serra, até o mirante. Eles se preparam então 10 meses, e esses atletas então se abstêm de muitas coisas, irmãos. Eles se abstêm de alimentos, eles têm uma dieta balanceada, regrada, ou seja, nada também de bebida, de cigarro, de balada. São quase crente. Só falta Jesus. Mas enfim, irmãos, voltando para o texto, nada de coisas erradas. Que alguns que se abstêm até das relações conjugais, né? Eles se abstêm por um tempo, né? Uma concordância, eles se abstêm. Se é solteiro, ele fala, não posso, porque vai desgastar, vai gastar testosterona e sei lá, né, irmãos, eu não sou médico para explicar, mas para vocês terem entendimento, se abstém de muitas coisas, e coisas que dão prazer. Quem não gosta de comer pizza? Eu gosto. Ele não come pizza. Vai ter que ficar um ano, já pensou um aninho sem comer pizza? Que culpa dessa, Jesus? Passa de mim esse cálice. Não quero. Esse dia eu falei com os irmãos, acho que foi lá com o irmão Fernando, né? Esposo da irmã Aline. Eu falei para ele assim, eu na verdade assim, eu não poderia tomar café. Eu não poderia comer fritura. Eu não poderia comer aquilo, comer aquele outro. Aí não me dá vazia. Mas ainda não é tempo de eu me abster dessas coisas. Quem sabe mais para frente. Porque é prazerosa. E a gente quer continuar, né, irmãos, é isso. Mas aqui o que Paulo chama a atenção, que todo atleta se prepara, ele nega a si mesmo e as suas vontades.
E é isso que Paulo está falando para nós, como cristão, como discípulos de Jesus, como aqueles que foram chamados e convocados, escolhidos para essa corrida, para essa maratona, que nós devemos ter disciplina. Disciplina na vida nossa, cristã. Ou seja, se o atleta que está lá fora, que corre por um prêmio que é corruptível, e eu falo do prêmio, irmãos, os corredores que me perdoem, mas eu fui olhar o prêmio de hoje, dos 250 quilômetros. Eu achei, milionário, né? O cara é milionário, vai comer pizza o resto da vida. Aleluia. 5 mil e um troféu. Meu Deus, 5 mil e um troféu. Eu acho que eu não... Se, irmão, se fosse por mérito, eu não correria. Eu não me abdicaria de tudo isso. Pelo valor. Mas se eles se abdicam, que Paulo está falando de tudo isso, dos prazeres carnais, ainda assim não sendo cristão, por que nós, como cristão, não vamos se abdicar? Não vamos negar a nós mesmos, as nossas vontades, aos desejos da nossa carne? É isso que Paulo está chamando a atenção. Ainda aqui é 5 mil e um troféu, irmãos. Lá no tempo de Corinto, sabe o que era? Era uma coroa feita de louro, folhinha de louro, costuradinha, era dado para o corredor principal que ganhou, e a coroa durava ali até quando as folhas se despedaçassem. Que era folha, né, irmãos? Uma hora ela ia amarelar, uma hora ela ia secar, e uma hora ela ia acabar. Ainda que nós ganhemos um troféu, um dia ele acaba, um dia esse troféu a gente morre, alguém pega esse troféu e fala, isso aqui era o troféu do vô. Esse aqui é o troféu do meu bisavô. Tá aí aquele troféu do vô, do bisavô, do tataravô. Nem sei que fim levou. Já era, meu irmão, foi para sucata, alguém jogou e derreteu, que lá não importa mais, importava para ti, mas para os outros não vai interessar. Corruptível, se deteriora, essa é a palavra certa. Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui, nós devemos, se eles fazem tudo isso, em busca da vitória, uma vitória passageira, uma coroa corruptível, o prêmio que eles recebiam, como eu falei, irmãos, era uma coroa feita de louro, de uma planta, que logo secava, logo murchava. Então, irmãos, a nossa luta maior, nessa corrida, eu creio que a nossa luta maior não é contra o outro. Por isso, irmãos, que nós devemos aprender isso. Eu peço a Deus que as pessoas estejam ouvindo essa palavra essa noite também, através da transmissão, possam ser tocadas por isso. Que a luta não é contra o nosso irmão, não é contra a carne e contra a sangue, não é contra o outro. A nossa maior luta na nossa caminhada cristã, sabe contra quem é? Contra você mesmo. A maior luta é contra mim mesmo. E Paulo vai falar isso aqui mais para frente. A nossa maior luta, então, para prosseguir, para perseverar, irmãos, é contra nós mesmos, não é contra o outro. É uma luta contra a nossa própria vontade, é uma luta contra a sua vontade. E o que eu falo essa noite, irmãos, para nós, é que nós devemos lutar contra a vontade de desistir. Tem vontade de desistir às vezes? Tu tem. O inimigo não chega e fala para ti assim, essa lutinha aí, isso aí não é para ti não, desiste dessa corrida logo. Para que tu correr? Tem tantos outros que correm muito melhor que você. Para que você ser o pastor da igreja do Treviso? Para que nem precisa ter igreja do Treviso? Por que tu não vai para casa dormir e descansar? Para que tu ficar um domingo a tarde toda preparando uma mensagem? Para quê? Deixa para outro fazer isso, tu não precisa disso. Tu não precisa ir para o culto hoje à noite não, hoje está calor, fica em casa. Fica de boa. Foi isso que o inimigo disse para você hoje, foi isso que a tua carne disse para você hoje. Fica, tem tanta coisa boa, sobrou aquele churrasco do meio-dia, vamos esquentar de noite e ver uma televisão. Fica em casa, vamos comer um bolinho. Para que tu separar esse tempo? Para que isso? Então, irmãos, lute contra a vontade de desistir, lute contra os desejos pecaminosos da nossa carne, tem que haver uma luta. Lute contra a voz do inimigo que te diz que não é para você. Lute, não é para você, isso aí não precisa tu lutar. Isso aí não é para ti, luta para ti para quê? Para quê? Aproveita, vai, é tão novo. É isso que eu falei para os irmãos, é como eu falei lá assim, não é hora de eu parar de comer essas coisas. Né? Eu falei para o irmão Fernando, acho que não é hora ainda. Mas hoje, enquanto eu preparava a mensagem, o Espírito Santo de Deus me lembrou e falou assim, quem sabe está na hora de tu parar, né? Porque a barriga, senão os botões vão sair da camisa. Está na hora de dar uma seguradinha. Irmãos, então lute contra a vontade de desistir.
Lute contra a vontade, irmãos, ou contra a voz que diz: essa corrida não é sua, desista, tem outros melhores. Lembre-se que aquele que te chamou e começou a obra, a boa obra, é fiel para concluir. E não fui eu que te chamei. Não foi qualquer um, irmãos. Não foi a UPFIL que te escalou, que te escolheu e falou assim: ó, tem um rolinho do 47. Não. Foi Jesus que te separou. Foi o Rei dos Reis que te separou. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que me escolheu, foi Ele que nos escolheu. Então corramos agora essa corrida. Aquele que começou a obra é fiel para concluir. Está faltando algo, irmãos? Peça a Ele. Ele está conosco nessa jornada. E tem sempre, irmão, sabe o que acontece durante as corridas? Eu estava analisando e vendo, tem um checkpoint, eles chamam checkpoint, chique o nome, né? É, local de checagem, talvez, local de conferência, sei lá, tradução. Salvar? Só Jesus. Só Ele salva. Mas enfim, irmãos, tem um lugar onde eles estão te esperando com água, estão te esperando com alguma coisa que você precisa. Tem alguns pontos. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é prosseguir na luta, prosseguir na jornada, na caminhada que nos foi proposta, nessa corrida a qual Paulo fala que nos foi proposta, sabendo que há um checkpoint, há um local onde sempre vai ter um renovo. Sempre vai ter um renovo para nos encorajar a prosseguir. Tem um Espírito Santo que está em nós, que nos mostra o caminho correto, dizendo o que precisa mudar. Irmãos, e precisa. Se você fazer uma autoanálise e você falar que não precisa mudar nada na tua vida espiritual, meu irmão, precisa, irmão. Todo dia nós precisamos se analisar. Todo dia nós precisamos analisar as palavras que saem da nossa boca. Porque nada adianta, irmão, eu vim aqui pregar para vocês. E Paulo vai dizer isso no final. Não adianta eu pregar para vocês, sendo que eu não faço. De nada adianta. Se eu não corro, falar: corra, irmãos. Corra a corrida. Corra a corrida que nos foi proposta. Vocês estão indo e eu falo assim: deixa esse irmão correr. De nada adianta, irmãos. Nós precisamos mudar. Existe algo que precisa mudar na nossa vida. Basta pedir para o Senhor. Ele te fez, Ele te criou, Ele te separou, Ele te trouxe até aqui. Ele pode te dar força para mudar. Ele pode dar força para nós, irmãos, perseverar. Afinal, é Ele que faz com que nós perseveremos na presença dEle. Ou seja, se levante, lute. O Senhor está conosco. Aleluia. O Senhor é conosco. Outra coisa, irmãos, pare de avaliar o seu irmão. Eu falo por mim mesmo, às vezes eu fico avaliando. Irmãos, às vezes nós somos falhos. Às vezes eu falo assim: o fulano lá precisava dar uma mudada, né? Se fulano mudasse, se a fulana desse uma melhoradinha. E eu? E nós? E a gente não se olha, não se autoavalia, não se analisa a si mesmo, como Paulo disse. Não fala: analise teu irmão do lado, fala: analisa vós mesmos. Analise você mesmo. É se autoanalisar, irmãos. É olhar para nós mesmos e ver o que precisa ser mudado. Olhe para nós mesmos e diga assim: Deus, eu preciso de disciplina. Eu preciso ter uma disciplina espiritual. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso ter o domínio próprio, quem sabe? Tudo que a gente tem falado aqui do fruto do Espírito nas quarta-feiras, irmãos. Quantas coisas você olha, analisa e fala assim: esse frutinho aí eu não sei. Não está aparecendo muito, não. Eu preciso mudar nessa área. Me dominar, eu preciso dominar minha boca, eu preciso dominar minhas atitudes, minhas palavras, minhas práticas. Hebreus 12, 1. Olha o que diz Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que Paulo fala aqui: corramos, prosseguimos. Então, nós devemos, irmãos, abrir mão de práticas a qual a gente sabe, lá no fundo, que desagrada ao Senhor, das distrações que muitas vezes podem nos afastar da presença de Deus. Devemos cultivar então uma vida de disciplina, evitando a tentação do mundo, irmãos, desviando-se do mal, focando a mente e o coração nas coisas de Deus. E irmãos, não é fácil.
Isso vai exigir o quê? Renúncia. Renúncia. Não é fácil para mim vir aqui hoje ministrar essa palavra para os irmãos e falar assim, hoje o pastor vai botar nós uma rodinha dentro da igreja, nós vamos correr. Não é fácil, irmãos, porque precisa haver renúncia. E quando eu falo em renúncia, eu também preciso renunciar a muitas coisas. Eu preciso renunciar a muitas coisas, irmãos, muitas e muitas coisas. Todos nós precisamos. Então Paulo aqui fala que nós precisamos renunciar a muitas coisas, evitar assim as tentações e renunciar. Precisa haver sacrifício, sabendo, irmãos, que o sacrifício, a renúncia, nos dará uma recompensa, que será grandiosa, uma coroa incorruptível. Verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos, sobre perseverança na corrida, ou sobre perseverar na corrida até o final. Ele fala, eu corro, mas eu não corro sem meta. Há um objetivo, há um alvo. E eu pergunto aqui para os irmãos essa noite, qual é a tua meta? A mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim hoje. Qual é a tua meta? Qual tem sido a tua meta? Qual é a meta que você tem? Ou qual é o seu foco? Qual é a busca mais importante para a tua vida hoje? Qual é? Qual é o que mais a gente almeja? Ou a gente tem colocado os nossos esforços sobre algo? Se esforçado mais sobre algo na nossa vida terrena? Eu sei, irmãos, nós temos vários planos, talvez nós temos se focado muito na nossa vida profissional, financeira, sentimental. Mas a pergunta aqui que o Espírito Santo faz para nós essa noite, que o Senhor Jesus faz para nós essa noite, é qual a nossa meta para a nossa vida espiritual? Qual a nossa meta espiritual? O que você deseja para o ano que vem? Como você quer estar o ano que vem na presença do Senhor? Se até lá o Senhor não vir, se até lá nós não partir dessa terra, quais são as metas? Você tem traçado? E muitas vezes, irmãos, como é que é o nome da palavra? Procrastinação. Procrastinamos o tempo. Não, isso aí deixa para a semana que vem. Primeiro as minhas coisas. Depois eu faço essas outras coisas do reino de Deus. A gente troca o buscar o reino de Deus e a sua justiça pelo buscar as minhas coisas e depois as tuas. Será, irmãos, então que nós temos se esforçado para ser cada dia mais parecido com Cristo? Será que esse tem sido o nosso esforço? Ou a nossa meta de disciplina, como Paulo aqui diz? Qual é a sua meta? Eu não tenho assim então uma corrida sem meta. Eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. O meu alvo é ser cada dia mais parecido com Ele. E parecido com Cristo, irmãos, em todos os aspectos. Em todos. Não é só simplesmente falar, eu canto, eu prego. Não, irmãos, é mudança de vida, é mudança de caráter, é interior, como diz aquele louvor, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é só mudar as vestes, é mudar o caráter. Isso precisa haver uma abdicação, talvez esteja falando a palavra certa ou errada, não sei, mas negar a si mesmo. Precisa negar a sua vontade para concretizar isso, ser mais parecido com Cristo. Paulo aqui diz então, eu corro sim, mas eu corro, mas não mais sem meta, eu tenho uma meta. E até para nós como igreja, irmãos, até nós para a igreja, nós devemos ter meta, uma clareza, na visão de onde a igreja vai estar indo, ou quer ir, ou vai chegar, almeja chegar. Para isso nós temos trabalhado também, irmãos, e essa semana, Deus já tem me cobrado, eu quero separar aqui um grupo de trabalho com alguns irmãos. A gente tem feito uma parceria com a Converge, alguns irmãos têm acompanhado com a gente, com o auxílio do irmão que é missionário William, que já veio aqui também. Para a gente não caminhar sem meta, para a gente não caminhar sem visão, caminhar, não, para onde é que vocês estão indo? Para o céu. Não, irmãos, nós precisamos organizar as coisas, nós precisamos ter uma visão, a missão, os valores, a estratégia. Paulo aqui nos lembra então que não basta apenas, irmãos, começar bem, mas é necessário perseverar até o fim. Ele destaca aqui a importância de que terminar bem a corrida, combatendo o bom combate e guardando a fé. A vida então, irmãos, cristã,
para nós encaminhar para o final aqui. A vida cristã é uma jornada que requer persistência e firmeza. Sempre. Persistência e firmeza requer da nossa parte, irmãos. A nossa caminhada com Cristo, nós não devemos desanimar diante das dificuldades, mas sim se fortalecer a nossa fé, buscar ajuda, pedindo ao Espírito Santo que nos direcione para nos mantermos firmes até o fim. Senão, como Paulo diz aqui na sequência do versículo, assim corro também eu, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, dando soco no vento. Não, eu não vou gastar energia em vão com coisas que não estão me levando a aproximar a Cristo. Quem sabe amizades, irmãos, os mais jovens, que não nos aproximam de Cristo. Isso é para nós mais velhos também. Amizades que, em vez de nos colocar na presença de Cristo, nós estamos com aquelas amizades, em vez de nós influenciar, quando chega em casa, você já está falando um palavrão que tu ouviu lá na conversa. Fala, meu Deus, pai, mas eu nunca saiu essa palavra da minha boca. Nunca veio no meu pensamento. Como é que agora? As amizades. Irmãos, a nossa corrida proposta, muitas amizades, elas precisam, infelizmente, nós precisamos se afastar. Pelo menos por um período de tempo. Quem sabe quando estiver mais revestido, tu volta e fala de Cristo. Mas há momentos que precisamos se afastar. Porque senão a nossa energia vai estar sendo em vão, vai ser como golpes no ar, como Paulo diz aqui no 27, para nós concluir. Mas eu, ele fala, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha o que Paulo diz aqui então, irmãos. Eu esmurro meu corpo, e aqui esmurrar o corpo, irmãos, não está dizendo que Paulo era um cara que se autoflagelava. Ele pegava um chicotinho e ficava se batendo. Não, ele não está falando ferir aqui o corpo, mas ele está falando em negar as suas vontades. Em negar as suas vontades. Em fazer a vontade do Senhor. Ele fala aqui sobre um autocontrole durante a corrida, irmãos, isso é muito importante, nós se controlar durante essa corrida. Coisas difíceis vão vir, no matrimônio vão vir dificuldades, vão vir dificuldades, não tenha medo que essa corrida vai ter dificuldade. É uma maratona, então não corra muito rápido. Os jovens que estão aqui essa noite, para quem é recém-convertido, para quem, o Senhor vai alcançar nessa noite pela fé, através dessa transmissão, não saia correndo, a maratona é devagar. Sabe aqueles caras que fizeram 250 km? A média de velocidade deles? Daí tem tudo ali, eu peguei o resultado, tem tudo, o tempo que eles levaram para correr, a média de velocidade, 12 km, 12 km por hora, eles correram. Ou seja, na subida eles foram mais devagar, na descida eles soltaram a manguela. Que é descida, deixa as minhas pernas me levar, vai, subidinha, mais lenta, mas a média 12 km. Eles não estavam correndo a 40, 30 por hora, irmãos. Devagar e sempre. A nossa caminhada com Cristo é devagar sempre. É lenta, é devagar, mas tem que haver mudança. Tropeçou, para e olha e fala, essa pedra não vai mais me fazer mal não, eu não vou tropeçar mais nela não. Passou num lugar difícil, se atolou lá num lugar, pisou num pântano, tira o pé do pântano e fala, não, ali eu não passo mais, porque ali eu já vi que, como é que dizia minha mãe, a água parada é funda. Eu não sei nadar, então quando eu olhava para um lugar assim, vamos atravessar aqui, eu olhava, não tinha uma corredeirinha, não tinha nada, eu falei, não vou. Porque a mãe e o meu falecido pai sempre falavam para mim, tu não sabe nadar, então onde tu vê que a água é parada, não passe, porque ali é fundo. Então, irmão, se tu vê que o negócio é fundo, não vai mais, não vai lá, porque senão você vai se afogar. Então Paulo aqui ressalta, irmãos, a necessidade de manter o controle sobre o nosso corpo, sobre os nossos desejos. Assim como um atleta vive de forma autocontrolada para alcançar a glória terrena, nós devemos assim também, irmãos, viver de forma controlada para alcançar a glória eterna. É isso que Paulo está falando aqui. Devemos cultivar então um estilo de vida, irmãos, guiado pelo Espírito Santo de Deus, controlado ou controlando as nossas ações, palavras e pensamentos. E Deus, irmão, se você tem o Espírito de Deus com você, se assim como eu tenho, como nós todos assim, eu creio que temos, irmãos,
Se você não consegue, peça. Não dá, não alcança, é só pedir. Ele não está longe, ele está perto. Afinal, o Espírito Santo está dentro de você, dentro de mim. Vai perder o controle? Horas. Fecha a boca. Passa um zip e fala, não, fica quieta a língua. Já quieta a língua, morde ela. Morde ela. Como o Tiago disse, é tão pequenininha, mas é como o leme no barco, leva o navio a perder. É que nem eu lembro do Titanic, foi direto no iceberg e afundou. Guarda ela, segura, morde. Se assim for preciso. Aleluia. Então Paulo aqui fala sobre isso. A palavra do Senhor fala sobre isso, irmãos, que nós devemos então controlar as nossas ações, as nossas palavras, nossos pensamentos. O Espírito Santo está conosco, está nos conduzindo e, irmãos, não tem como, irmãos, a gente não pedir para Ele. Basta pedir, Senhor, me ajuda, me livra disso, me desvia daquilo, Senhor, tira do meu caminho essa dificuldade, me conduz ao teu caminho, o meu alvo é o Senhor, eu quero ficar mais parecido contigo, nesse processo de santificação. Isso, irmão, nos ajuda a viver de forma digna do chamado a qual nós recebemos como cristão. E aqui Paulo fala agora, para encerrar, irmãos, sobre o que ele esmurra o seu corpo e reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, o que Paulo fala aqui sobre desqualificado, não é sobre perder a salvação também, irmãos, que é usado muito esse... Ó, tá vendo? Até Paulo falou que se ele não correr, vai perder a salvação. Não, é só nós ver o contexto do que ele está falando aqui. Ele está falando que desqualificado, aqui no contexto, é pregar aos outros e não viver uma vida de renúncia. Era o mesmo que eu falava para vocês, irmãos. Ó, seguinte, ninguém mais come chocolate, porque o chocolate faz mal. Chocolate é pecado, não pode mais comer. Aí vocês passam pelo pastor, né? Vou contar um segredo, igual eu faço lá em casa, irmãos. Às vezes de noite eu janto, eu vou lá, pego um quadradinho de chocolate, meio amargo, e boto na boca, deixo derreter. Daqui a pouco alguém vem conversar comigo, os filhos. Ô pai, eu. Aí esse dia ali chegou perto de mim e foi me dar um beijo no rosto, com a boca fechada. Sabe assim, cheiro de chocolate. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a boca, pai, deixa eu ver. Seria a mesma coisa falar, irmãos, não coma chocolate, é pecado comer chocolate. E aí você chega perto do pastor, cheirinho de chocolate. Daqui a pouco o pastor dá um sorriso dentro do marrom. Não pode comer, irmãos. Tudo lambuzado de chocolate. É isso que Paulo está falando. Eu seria desqualificado se eu falasse para vocês que vocês não podem fazer tal coisa e eu fizesse. Se eu falar, renuncie tal coisa e eu não renunciar. Isso é ser desqualificado, aqui que Paulo está falando. Então ele fala, olha, eu devo, assim como eu prego para os outros, eu devo viver aquilo que eu estou falando. Viver uma vida de renúncia. Eu quero concluir aqui, irmãos. Estou no horário. Assim, irmãos, como um atleta de maratona, nós também enfrentamos desafio ao longo da nossa jornada cristã. E como eu falei antes, vai devagar. Devagar e sempre. É melhor que tu sair correndo e tropeçar e já cair dentro de uma poça. E eu ilustro isso bem simples para vocês. Eu tinha era a segunda série. Antigamente, segunda série, estava com 8 anos, 7. Primeira série, acho que era. 7 anos, 8. E a gente morava numa cidade no Paraná chamada São Jorge do Oeste. E meu falecido pai e a mãe cuidavam de um aviário. E, né, de frango, a gente sabe que é aviário aqui, né, também. E eu morava 4 km longe da escola. Eu ia de a pé todo dia e voltava. E assim, ó, tinha uma estrada de chão. E tipo, aqui na reta assim, vamos dizer assim, como se fosse, como é que eu posso explicar para os irmãos? A minha casa era no morro, como se fosse ali no Morro São Pedro. E na reta tinha um outro aviário, que uma outra família cuidava. E eu vinha junto com uma menina e com outro menino da escola. Só que o pai e a mãe sempre falavam, quando tu vim da escola, vem direto embora. Porque eu já estudava tarde, era 5 horas, tipo no inverno já estava começando a anoitecer, era perigoso, tinha cobra, matava cobras no caminho, né, coral, jararaca, com as cobras assim à vontade.
Então ela falava, ó, quando acabar a escola, tu vem, mas sobe direto para casa. E um dia, irmãos, devia, né? Eu não quis subir direto para casa. Só que lá da minha casa tinha um espaço que a mãe ficava olhando da janela de casa que me via eu passar lá embaixo. Quando eu fazia a curva para subir o morro. 1 quilômetro de morro, mais ou menos assim. E aí o que acontece? Tinha só um pedacinho de picada no mato que dava para enxergar a estrada. Aí o que eu fiz, irmãos? Eu falei, hoje eu queria ir lá na casa dos meus amigos. E aí eles, vamos. Eu falei assim, mas como é que eu vou ir? A hora que eu passar ali, a mãe vai me ver. Se eu passar, a mãe vai estar na janela me esperando, vai me ver. Aí eu falei para eles, sabe o que vocês fazem? Vocês vão normal. Vocês caminham normal, olha a cabeça. Vocês vão caminhando normal. Depois que chegar lá na frente, vocês me esperam. Que eu vou engatilhar uma corrida, vocês olham, se a mãe não estiver na janela lá em cima, vocês fazem assim, beleza. E eu vou engatilhar uma corrida aqui e vou passar. Ela nem vai me ver, eu passar aqui. E fiz isso, irmãos. Fiquei cego na hora. E daí tu cega, né? O meu negócio era não ser visto. Então eu mirei para eles assim uns 100 metros, acho que não dava 100 metros. Nossa, engatei a R de rapidão e fui, né? Só que bem aonde, irmãos, tinha esse espaço que ela enxergava, tinha uma poça. E adivinha? O boneco cai dentro da poça. E não só bastava eu cair dentro da poça, né, irmãos? Me abre o joelho que eu tenho um sinal até hoje. 22 pontos no joelho. 22 pontos. Eu aprendi o que era desobediência naquela época, bem cedo. 22 pontos. Tem até hoje aqui a cicatriz, uma boca aberta aqui, ó, embaixo do joelho. Por uma desobediência. Por correr onde que não era para mim correr. Fazer um caminho que nem era para mim estar indo. Se eu tivesse então pedido para ela um dia antes, ou se eu tivesse passado e que ela tivesse me visto. Tu imagina, irmãos, daí eu chegar, foi tão rápido que eu caí e me levantei e saí correndo de novo, né, para não ser visto. E senti que tinha um negócio pendurado aqui assim em mim, parecia uma bola de barro lá no Paraná, aquelas barro vermelho. Eu imaginei bater uma bola de barro pendurada aqui. Eu batia assim, aquela bola não saía. E eu corri, fazia assim. Rapaz, quando eu dei uma paradinha, que eu cheguei neles, eles olharam assim, assustados para mim, que eu fiz assim, olhei na mão, puro sangue, a perna escorrendo sangue, já, acabou-se o homem. Mas o que eu aprendo com isso, irmãos? Que a nossa caminhada, por que eu conto essa história? Que a nossa caminhada com Cristo, a nossa corrida com Cristo é uma maratona. Não corra, não tente se esconder, não corra para lugar onde o Pai não te falou que é para você ir, não vá em locais aonde Ele não te conduziu. Não seja desobediente. A desobediência, irmãos, vai gerar uma consequência. E a consequência, quem sabe, fica pro resto da vida. É o que eu tenho hoje, uma cicatriz. E depois disso, irmãos, piorou ainda mais, porque eu fiz os pontos, fiquei 20 dias em casa, mais guri, né? Desobediente, mais um pouquinho. Fica quieto, não pode se mexer, não pode não sei o quê. Era no joelho, imagina. Corre aqui, lá, vai não sei o quê. Abriu os pontos. Com uma boca maior assim ainda. Levou, né? Apanhei com corda e tudo. Levei uma surra, a correção ainda, né, irmãos? Não é só isso. Levei a correção ainda. Além de ter corrido, caído, se sujado, cortado a perna. Passou aquele dia, eu melhorei no outro dia, o pai acordou de manhã e fez aquela oração por mim. A oração com a cinta. Necessário, né, irmãos? Então, assim, a nossa caminhada cristã, irmãos, precisa ser assim. Precisa ser algo que a gente não desobedeça à vontade do Senhor. Ele está vendo, né? A gente acha que não, mas Ele está vendo todo momento. E Ele sabe a tua aflição também. Ele sabe a tua dificuldade. Mas Ele está aqui, Ele está ali, Ele está com você naquele momento. Basta você pedir, basta você falar, Senhor, eu posso ir naquele lugar? É bom para mim eu ir naquele lugar? Se eu falar não, ou se Ele ficar quieto, não vá. Na dúvida, não vá. Como é que é a plaquinha aquela na dúvida? Não ultrapasse, né? O sinal amarelo, atenção. Não vermelhou, mas também não está verde. Então acho que eu vou dar uma segurada, que não é para mim. Amém, meus irmãos? Então, em Cristo, irmãos, nós temos força a perseverar nas necessidades, a correr a boa corrida e a alcançar a vitória. Então, irmãos, como Paulo disse aqui, corram de tal modo que alcancem o prêmio. A maratona cristã, irmãos, para nós, não é sobre esforço para se salvar, para nós concluir. Não é sobre esforço para se salvar. É sobre ser salvo. Agora o que eu quero conjecturar com os irmãos aqui, imaginar essa noite. Imagina só. Eu estava aqui, quando chegou alguém aqui, era do Treviso aqui, teve grande barulho, grande
alegria aqui, que talvez a família estava esperando aqui, o corredor, e algum povo do Treviso também, né? Simpatizante, amigos, estava aqui, e ontem, enquanto as irmãs estavam aqui, eu escutei os caras falar lá, chegou fulano e tal, e eles, todo mundo festejou, né, essa chegada. Agora imagine, irmãos, a família estava alegre, esperando o corredor. Agora imagine quem vai estar nos esperando ao final da nossa corrida. É isso que eu quero te convidar a imaginar nessa noite. Não vai ser eu que vou estar te esperando. Vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele vai te chamar e falar, bem-vindo. Bem-vindo, bendito do meu Pai. Entra. Você chegou. Entra. E agora você está separado do pecado. Agora você vai aproveitar o melhor. Você achou que bom era na terra? Bom é aqui. É que você está separado do pecado. Lá você lutou, você prosseguiu, você perseverou. Aqui, agora é só vitória. Como diz aquele... agora é só vitória. Lá sim, é só vitória em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar. Lembre-se, meus irmãos, não desanime na maratona cristã. Ela exige sacrifícios, mas a glória é eterna e vale a pena. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Primeiramente, Senhor Deus, por o Senhor nos ter escolhido ao meio de tantos, o Senhor ter nos convocado, nos colocado a correr essa maratona, como o teu servo Paulo aqui deixou descrito na tua palavra, Pai. Que nós venhamos perseverar, que nós venhamos, Senhor Deus, correr a corrida que nos está proposta, que venhamos olhar para o Senhor, sabendo que o Senhor é o alvo, Senhor Deus, dessa corrida. Sabemos, Senhor Deus, que a vida eterna nos espera, e que aqui nós vamos correr, vai ter dificuldades, sim, vão ter, mas o Senhor está conosco todos os momentos. A tua palavra diz que o Senhor diz que estará conosco até a consumação dos séculos. O teu Espírito Santo foi nos dado como consolador, como aquele que nos guia. Nós louvamos a ti essa noite, Pai. Pai, pedimos que o Senhor nos transforme a cada dia mais, que o Senhor nos capacite a cada dia mais, Pai. E que a nossa meta, que o nosso alvo seja alcançar a maturidade, que o nosso alvo seja Cristo, aleluia. Assim, Pai, nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, te adoramos, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.